Aleluia. Quem está feliz nesta noite, diga glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, eu quero externar a Deus toda a honra, toda a gratidão, pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez ser boca dEle nessa terra, pela honra que Ele me concede de estar nesse altar, servindo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quero também externar minha gratidão à vida do nosso pastor Rafael, que confiou em nós e nos deu essa incumbência de estarmos aqui. Eu creio que essa noite será uma noite em Deus, que você sairá daqui com uma palavra ecoando o seu coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero. Aleluia. Para quem não me conhece, pastor Fábio, pastor aqui desta casa linda, teu servo. Bom, acharam? A epígrafe do texto diz assim: o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Só até aqui. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que nesta noite o Senhor venha falar ao coração da sua noiva. Eu sou apenas um instrumento. A unção é tua, a palavra é tua, o Espírito é teu, a igreja é tua, o povo é do Senhor. Eu te peço que nesta noite, Deus, o Senhor fique à vontade para batizar, restaurar, renovar, no nome de Jesus. E se você acredita nisso, aplaude a Ele mais uma vez. Mais uma vez aplaude a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aplaude a Ele bem forte, ao olheiro que já está na casa. Tema dessa mensagem: o olheiro está trabalhando. Você pode virar para o seu irmão do seu lado direito, esquerdo, diga para ele: o olheiro está trabalhando. Agora com voz de profeta, porque essa noite é uma noite profética. Diga para ele: o olheiro já está trabalhando. Diga para ele: antes de você chegar aqui, o olheiro já estava trabalhando. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai retratar um antes do exílio babilônico
E antes do exílio babilônico, Deus vai levantar Jeremias para ser a voz profética da casa de Israel. O povo vivia um tempo de escuridão. O povo estava vivendo um tempo ao qual eles começaram a levantar altares a outros deuses. Então, o Senhor vai levantar Jeremias com uma voz forte, uma voz de conserto, uma palavra de arrependimento. Só que o povo estava com o coração enrijecido, endurecido. E por causa disso, um rei mau, perverso, chamado Nabucodonosor, vai invadir Judá, vai tomar a casa de Israel por cativo. E aí você conhece a história. Foram 70 anos de cativeiro, 70 anos que Israel viveu debaixo do jugo desse rei perverso. Mas antes de acontecer isso, Deus levanta Jeremias como uma voz profética. E Jeremias, ele vai profetizar. Só que o povo vai estar com o coração enrijecido. Quer ver uma coisa? Coloca na tela, por gentileza, capítulo de número 17. Capítulo 17, verso de número 15. Só para termos uma compreensão de como o povo estava vivendo. E eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora, verso 16. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Verso 17. Mas não sejais por espanto o meu refúgio. És tu no dia mau. 18. Envergonhe-se os que me perseguem. Envergonhe-se os que me perseguem. E não se envergonhe eu. Envergonhe os que me perseguem. Jeremias estava sendo perseguido por ser profeta de Deus naquele tempo. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. E traze sobre eles o dia mau, e destrói-os com dobrada de destruição. Jeremias capítulo 2, a partir do verso 1, só para a gente terminar essa introdução, diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim: o Senhor, diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Verso 4 diz assim: ouve a palavra do Senhor, ó casa de
ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que em justiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir a terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Só até aqui. Assim encontrava-se a nação de Israel. Assim encontrava-se esse povo que um dia viveu os favores do Senhor, grandes milagres. É o Senhor os livrando do sol escaldante do deserto. É o Senhor os alimentando com comida que descia do céu, com maná. Durante a noite, uma coluna de fogo os protegia do frio. Só que agora esse povo vai virar as costas ao Deus Todo-Poderoso. E nesse tempo, Deus vai levantar alguns profetas, Daniel, Jeremias e tantos outros. O capítulo de número 18 vai intrigar a minha alma, porque tem alguns tópicos que são verdades para a nossa vida, são verdades para o nosso cotidiano. E eu quero profetizar que nessa noite você vai sair daqui com uma mentalidade transformada em Deus. Verso 1 diz assim, e eu começo a pregar agora: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando eu li o verso 1, a minha alma, mente de pregador, alma de pregador, começa a fuxicar, começa a procurar. Quando eu li o verso 1, eu achei algo interessante, porque no verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, verso 2, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Coloca aqui no telão, por gentileza. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Só que no capítulo 2, parte B, parte final do verso 2, diz assim: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá onde? Na olaria. Só que o Senhor, pastor, já estava falando com Jeremias no verso 1. Coloca aqui na tela, por gentileza. O Senhor já estava falando com Jeremias no verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Só que no verso 2, ele está dizendo: lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá onde? Na olaria. Esse capítulo aqui, Deus nos fala através de uma figura de linguagem. O oleiro é o Senhor, e o vaso somos nós, e a olaria é a casa de Deus. O oleiro é Deus, o vaso somos nós,
E a olaria é a casa de Deus. Olha que revelação profunda de Deus para a nossa vida. O Senhor está dizendo para Jeremias, no verso 1, que ele precisa, no verso 2, ser conduzido a um lugar. E que lugar é esse? A olaria. Entre o verso 1 e o verso 2, existe uma diferença de nível. No verso 1, Deus está falando com Jeremias em um nível. Só que no verso 2, é um outro nível, é uma outra profundidade que o Senhor está conduzindo a Jeremias. Eu vou repetir. O nível de visão que Jeremias, ele absorve no verso 1, é 1. Mas no verso 2, o nível, ele é mais profundo. O nível, ele é mais íntimo. O nível, ele vai se deparar com coisas que no nível 1, ele não estava se deparando. Pastor, não estou entendendo. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que tem níveis na sua vida que você ainda não tocou, que você ainda não chegou, que você ainda não se aprofundou. Por quê? Porque Deus está exigindo de nós um posicionamento. Tem gente que está dentro da olaria, mas não está vendo, mas não está provando, mas não está vivenciando. Por quê? Porque ainda estão paralisados, estagnados no nível 1. Prova isso, pastor? Eu provo. Verso 2. Verso 1, Deus falando. Verso 2, Deus continua falando. Olha o que o Senhor vai dizer para Jeremias. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá existe um lugar específico, existe um local específico, existe uma posição específica, existe uma condição de Deus, oh glória, para que nós venhamos viver o extraordinário de Deus. Você não está entendendo, mas eu vou explicar para você. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: ei, existe áreas no mundo espiritual que eu desejo, que eu quero que você venha viver em Deus. Enquanto você não entender que você precisa romper, você não vai sair do nível 1. É Deus dizendo: você precisa trocar. Jeremias estava num local que o texto não vai dizer se era uma casa, o texto não vai dizer se era um parque, mas era um local. Só que nesse local, Deus não queria entregar o que no local exato Deus iria entregar para Jeremias. Você lembra do Gênesis 12? Quando o Senhor fala para Abraão: Abraão, larga tudo isso aí, vai para uma terra, vai para um lugar, vai para um local, que eu vou te fazer pai de uma nação. Eu vim nessa noite dizer para alguém, irmãos, que você precisa romper com algumas coisas para se entregar a essa profundidade chamada Jesus. Eu vim nessa noite dizer para alguém: você precisa romper com o mundo natural, para você ver o que ninguém vê, para você provar o que ninguém prova, para você ser talvez o que você nunca foi um dia. Existe um nível a ser acessado.
E quem fala isso é o Senhor para um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Jeremias, aonde você está? O local que você está, o momento que você está, a posição que você está te impedindo de você ver, de você acessar, de você provar o que eu tenho para você. Será que tem alguém que está entendendo o que Deus está falando com a gente nessa noite? Irmãos, eu não vim aqui nessa noite liberar uma palavra ao léu. Eu vim liberar uma palavra profética dos céus para a tua vida. A palavra do Senhor que veio a Jeremias não estava custando nada para ele no verso 1. Você percebe que Jeremias estava parado, mas estava ouvindo a voz de Deus. Jeremias estava estacionado, mas estava ouvindo a voz de Deus. Não custava nada para Jeremias. Só que Jeremias estava sem profundidade. Jeremias estava sem entrega. Jeremias estava num momento de limitação. Aí Deus entra no cenário e diz para ele assim: Jeremias, tu quer ver o que ninguém viu? Tu quer acessar o que ninguém nunca acessou? Tu quer provar o que ninguém nunca provou? Aí ele vai dizer assim: então desce. Como é que é isso, pastor? Tem lugares que para ser acessado você precisa descer. Tem lugares que para você acessar você precisa se humilhar. Tem lugares que para ser acessado você precisa entregar. Eu vim nessa noite aqui para dizer para alguém: se o que você não tem entregado não tem te custado nada, o nível que você vai viver é esse aí. Não vejo nada, não vivo nada, eu não vejo o extraordinário, eu não provo dos milagres. Eu vim aqui dizer para alguém: você não é comum. Você está em terra peregrina, você não é dessa terra. Eu vim aqui dizer para alguém: você está aqui de passagem. A tua origem não é a terra, a tua origem é o céu. Eu vim aqui dizer para alguém: oh glória, você pode trabalhar, você pode estudar e deve fazer, mas você não pode se esquecer quem você é. O Senhor é um cidadão do céu, a senhora é uma cidadã do céu. Talvez o que você tem entregado é pouco. E eu vim aqui dizer para alguém: Deus está te pedindo tudo. Eu vim aqui dizer para alguém: Deus está te pedindo tudo. Porque o que não te exige nada não te custa nada. É muito fácil eu sair da minha casa todo domingo, toda quinta, vim para esse culto maravilhoso, adorar o Senhor, bendizer o nome dEle, sem me custar nada. Não estou entendendo, pastor. Deus está dizendo: eu estou procurando pessoas que estão aqui pelas madrugadas. Cadê os que me buscavam às 3 da manhã? Cadê os que planteavam jejum, orações? Cadê os que me buscavam afinco dentro da palavra? Eu entendo, a vida, a correria, o dia a dia vai nos tornando mecânicos, normais. Mas a função da palavra é essa:
um dia como esse, uma quinta como essa, me trazer aqui só para te dizer: você não é comum. O senhor não é comum, a senhora não é comum. Nós somos cidadãos celestiais. Você foi autorizado por Deus, autorizada por Deus, a colocar a mão e a profetizar, cura, libertação. Ei, eu estou dizendo que você é alguém autorizado, autorizada, para dizer ao diabo, para dizer ao inferno: saia da minha casa, da minha família, da minha... Ei, eu estou pregando para gente que vai morar no céu. Eu não vim aqui falar para quem está com os pés presos na terra e a mente presa na terra. Não. Eu vim aqui pregar para uma igreja que os teus pés podem estar fincados na terra, mas a tua mente está no céu. Está no céu, 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 está no céu. Jeremias, levanta-te. Eu não sei se ele estava sentado, mas a posição de Jeremias era uma posição que não fazia viver o extraordinário. Eu não sei se ele estava deitado, mas a posição de Jeremias fazia com que ele não via o mover de Deus na sua vida. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, mas ele está dizendo: hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite de você estar de pé. E aí ele continua dizendo: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Existe um lugar específico, um local específico. Por esses dias, o pastor Bruno ministrou aqui sobre Ana. Ana, quando estava sendo perseguida por Penina, existia um lugar específico, aonde ela ia e derramava a sua alma. A pergunta que eu te faço: a forma ou o culto que você presta, que você oferece, tem te habilitado a tocar o céu? Porque o Senhor está dizendo: ei, eu quero te revelar coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não chegou no coração do homem, mas está reservado, preparado, guardado para todo aquele que o ama. Que o ama. Eu vim aqui pregar para uma igreja apaixonada por Jesus. Eu vim aqui ministrar para uma igreja que está disposta a morrer por Jesus. Eu vim aqui, glória, despertar uma igreja que entende que enquanto você viver no nível 1, você não vai acessar o sobrenatural. Você não vai acessar o impossível. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Existem geografias que vão te conduzir ao mundo espiritual. Eu não subo monte, irmãos, porque eu acho legal. É uma questão de sobrevivência. Porque o mundo toda hora está tentando me encher. Se eu não me encher de Deus, eu vou ser só mais um natural. E o Senhor não me tirou lá do tremendal, do encharco de lodo, e me trouxe para o seu reino da divina luz para ser mais um. Não.
Eu não sei se Jeremias estava apático, desanimado, pensando em parar. Pode ser, eu conjecturo, porque um homem que profetiza há 40 anos, e por 40 anos profetizando, nenhuma das suas profecias se concretiza. Imagina, o povo já era incrédulo, e não vendo as profecias do profeta se cumprir, imagina o desânimo, a prostração que bateu no coração desse homem. Aí eu vejo Deus, Deus entrando aonde ninguém entra, Deus chegando aonde ninguém chega, Deus soando nos seus ouvidos o que ninguém soa, porque a voz dele, irmãos, estremece a terra. Oh glória! Andario que vassoure mandaraio. Imagina Deus chegando aonde ninguém chegou e falando: Jeremias, o teu dia de desânimo chegou, acabou. Eu vim aqui dizer para você que você é um profeta. Eu vim aqui dizer para você que o extraordinário de Deus está preparado para você. Eu vim aqui dizer para você, Jeremias, que você vai ver o que ninguém viu. Você vai acessar o que ninguém acessou. Você vai viver o que ninguém viveu. Você vai ter revelações que ninguém teve. Eu estou dizendo para você que se você sair do lugar que você está, eu estou dizendo para você que se você mudar a tua rota, mudar a tua geografia, ei, você vai viver o que você nunca viveu na sua vida. Só, ai meu Deus. Eu vim aqui dizer para alguém, irmãos, que o que aconteceu com Jeremias vai acontecer com você. Existe um lugar específico. E que lugar específico é esse? Coloca aí Salmo 91, verso 1. Por gentileza. Existe um lugar. Salmo 91, verso 1. Existe um lugar. Eita, calavassore, mano. Aquele que habita. Ore calavassore, mano. No esconderijo do Altíssimo. Aquele que, a palavra habitar significa residência fixa, alguém plantado. O salmista está dizendo: se você fizer da minha presença residência fixa, olha o que ele tem para você: esconderijo. Olha o que ele tem para você: sombra. Olha o que ele tem para você: descanso. Eu vim aqui profetizar para alguém que ainda existe os lugares secretos de Deus para todo aquele que deseja. Se você está entendendo isso, pelo amor de Deus, faça o barulho que o diabo não gosta, aplaude a ele bem forte. Existe um lugar inacessível por Satanás, mas acessível por você. Aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo. Como assim, pastor? O esconderijo é um local onde só quem criou sabe onde é. É inacessível por Satanás, mas é acessível pelos filhos. É acessível pelos adoradores. É acessível por todo aquele que nele crê. Oh glória, eu vim aqui nessa noite profetizar para alguém: existe um nível que você nunca acessou, que você nunca vivenciou, que nesta noite o Senhor vai te fazer acessar. Vai te fazer acessar.
Deus. Ai, estou sentindo uma presença de Deus aqui, irmãos. Andaio, que leva sorre bandaraio. Queria chamar o Ministério de Louvor. Estou terminando. Desci à casa do oleiro. Então nós temos uma palavra, nós temos uma direção. Ó, nessa noite você está recebendo uma palavra. Pelo amor de Deus, não permita que a distração roube isso de você. Você está recebendo uma direção, porque no Gênesis 12, Abraão, ele recebe a palavra e recebe a direção. E a direção vai fazer ele acessar os seus sonhos, vai fazê-lo acessar o esconderijo, vai fazê-lo viver o que ele nunca viveu. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava tu nem pensou em chegar hoje aqui